Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em mais uma live da 10ª semana do bebê. Essa 10ª semana tem como tema o impacto da Covid-19 na saúde do bebê. Nós queremos dar aquele boa tarde especial ao nosso prefeito, Ivo Gomes, que não tem movido esforços para cuidar da saúde de nós sobralenses. A nossa vice-prefeita, que esteve conosco na abertura da Semana do Bebê no sábado, ao nosso querido secretário Júlio César, que é o secretário dos Direitos Humanos, da Habitação e Assistência Social de Sobral. Na pessoa do nosso secretário, queremos saudar todos os secretários municipais da Prefeitura Municipal de Sobral. Um abraço especial a todos os nossos colegas, trabalhadores da Secretaria, que desde o início da pandemia têm trabalhado de forma incansável. Queremos agradecer todos os profissionais que nos acompanham, dos CRAs, CREAS, dos acolhimentos, as nossas visitadoras domiciliares, os nossos orientadores sociais, os nossos técnicos, nosso agradecimento. Ontem nós tivemos a primeira live da Semana do Bebê, a live de estreia com a Secretaria de Educação, e foi maravilhoso, compartilhar os conhecimentos de como a Secretaria de Gestão da Educação do município de Sobral tem tido a preocupação com o retorno à aula das crianças. Então, a live de hoje nós temos convidados especiais, até mesmo porque nós sabemos que é preciso de toda uma aldeia para educar uma criança. E em Sobral isso não é diferente. Todos somos responsáveis pelo desenvolvimento das crianças, o desenvolvimento dos bebês, e durante esses 10 anos, nessa caminhada, nós tivemos muitos avanços. Para a tarde de hoje, que tem como tema a dimensão socioafetiva entre criança e família em situação de isolamento social, nós convidamos Silvana Simões, Davi Magalhães e Paulo Guimarães. Vamos ouvir o boa tarde dos nossos convidados, queridos e amados. Silvana, que bom vê-la. Boa tarde a todos e todas e todes. É um prazer, uma honra estar aqui nesse momento, junto com a equipe de Sobral, nesse debate, nessa tarde tão bacana. Cumprimento você, Lu, ao meu querido amigo Davi, meu querido Paulo, que a gente possa fazer um debate aqui nessa temática socioafetiva entre criança e família em situação de isolamento social. Esse tema, nesse momento, essa dimensão socioafetiva tão complexa. Mas é um grande prazer estar aqui e agradeço esse convite e me sinto muito honrada com ele. Davi? Boa tarde, Paulo Guimarães, boa tarde, minha cara Silvana, é um prazer conhecê-la. Gostaria de desejar boas-vindas a quem já está conosco. Foi um prazer muito grande receber o convite do município de Sobral para estar compondo essa atividade na tarde de hoje, dia 9, e espero que tenhamos uma tarde proveitosa, produtiva, para abordarmos aqui a dimensão socioafetiva do desenvolvimento dos bebês no contexto do isolamento social. De já, desejar uma boa tarde muito especial aos servidores em geral que estão nos assistindo, familiares,
mas em especial servidores da Secretaria de Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social de Sobral, os meus amigos e, mais em especial ainda, a equipe do CRAS Marinho, que até poucos dias atrás estávamos compondo. Estamos juntos. Nosso colega de trabalho, Paulo Guimarães. Cumprimento a todos e a todas. Quero saudar aqui a nossa coordenadora estadual do programa Primeira Infância no SUAS, Silvana Simões, Davi Magalhães, nosso amigo, colega, colaborador, a Lu, nossa gerente de proteção social básica aqui da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social. Também quero saudar o nosso secretário Júlio César. Saúdo também as supervisoras do programa Criança Feliz, Maria Alcântara e Maísa Tomás, além das 25 visitadoras que nós temos aqui no município de Sobral. Também, aproveitando, quero saudar as nossas facilitadoras do programa Crescer Bem em Sobral e também as equipes de CRAS aqui do município. E aproveito também para saudar todas as famílias, todos os profissionais das várias setoriais que trabalham com a primeira infância aqui no município. Boa tarde. Tem a presença nesta live do nosso articulador municipal do selo Unicef, Emílio Silva, onde eu saldo todos os membros da comissão intersetorial. A Semana do Bebê é uma ação intersetorial da Prefeitura de Sobral, onde conta com presença intensa da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Cultura, Esporte, Juventude e Lazer, da CRED 6. Então, como eu falei para vocês, né, a gente precisa de uma aldeia para educar criança. É importante que a gente possa registrar aqui que dessa live não é uma live somente voltada para os profissionais das secretarias municipais. Nós temos aqui nos acompanhando as famílias, né, que são acompanhadas pelos Centros de Referência da Assistência Social, as famílias que são acompanhadas pelo programa Primeira Infância no SUAS, Criança Feliz, as famílias que são acompanhadas pelo programa Crescer Bem em Sobral. Queremos, desde já, agradecer, né, o apoio da Secretaria de Educação, na pessoa da Kathleen, e de toda a equipe de Tecnologia da Informação, na pessoa da Gabi e do Ian, que estão nos apoiando na transmissão dessa live. Para começar a nossa live de hoje, eu queria chamar mais uma vez os nossos convidados para ficarem na tela comigo. E o convite de hoje à tarde, e aí a gente diz para cada um que está nos acompanhando, é que a gente está acolhendo cada um de vocês. Certo? Se sintam abraçados, se sintam que a gente está pertinho de você. Estamos distantes, porque é necessário a questão do isolamento, mas nós pedimos licença para entrar no seu lar. Né? Nós vamos estar trabalhando uma temática muito sensível e delicada, que é a dimensão socioeducativa no desenvolvimento da criança. Então, nós não estamos aqui só para falar do tema, mas dizer para cada um de vocês, vocês não estão sozinhos, nós não estamos sozinhas, tudo isso vai passar, e vai passar. A gente tem que ter fé, tem que acreditar, o momento hoje é de partilhar, da gente trocar experiência e aproveitar esse momento de estar em casa. Sabemos que algumas pessoas estão em casa, outras têm que sair de casa, porque têm que ir ao trabalho, né? Os profissionais de saúde têm trabalhado, né, nessa linha de frente, vários profissionais que precisam dar continuidade às suas atividades. Eu vou pedir para o Ian colocar uma música, porque já que a gente está falando da nossa dimensão socioafetiva, e eu acredito que nós estamos em família, né, então tem alguém bem próximo a gente, nós vamos fazer um pequeno exercício para acalmar um pouquinho o nosso coração, a nossa mente, e é um exercício bem simples de respiração. Vamos imaginar que na nossa mão direita nós temos uma flor e na mão esquerda nós temos uma vela.
E essa vela é comemorativa, né? Aos 10 anos da nossa Semana do Bebê. Então, vamos lentamente inspirar, cheirar essa flor e soltar devagarzinho, soprando a velinha dos nossos 10 anos de Semana do Bebê. Mais uma vez, bem devagar. Soltando. Mais uma vez, gente. E aí o coraçãozinho tá um pouquinho mais leve. Vamos acalmar a nossa mente, né? Tanta coisa passa na nossa mente agora. Medo, incerteza. As pessoas têm ficado ansiosas, não sabem como é que vai ser o dia de amanhã. Mas vamos agradecer pelo dia de hoje, vamos agradecer pela nossa vida e vamos também pedir, né, para aquietar aquele coração daquelas famílias que não estão mais na presença de entes queridos, né, em função da pandemia. Então, neste momento, nós vamos acelerar agora o coração para a gente trocar conhecimento, né? Vamos começar com a Silvana. Silvana fica comigo na tela. Já já a gente conversa com o Davi e o Paulo. Silvana. Silvana Simões é uma das nossas convidadas. Silvana terá 25 minutos para a sua apresentação. Silvana Simões é coordenadora estadual do programa Primeira Infância no SUAS, Criança Feliz. Atualmente, ela está ligada, né, com uma lotação no governo do estado do Ceará, na Secretaria de Proteção Social, Justiça, Mulheres, Cidadania e Direitos Humanos. Silvana Simões é especialista em gestão social, está com a gente, está com Sobral, né? E a gente agradece profundamente, Silvana, a sua participação nesta tarde de hoje. Com você, Silvana. Eu que agradeço, Joana. Eu agradeço muito novamente o convite. Eu me sinto muito honrada de estar participando com vocês nessas festividades da Semana do Bebê. Quero dizer que fiquei muito feliz de ouvir você falando que estamos assistindo também as famílias que participam dos serviços dos PAIF, do programa Primeira Infância no SUAS. Eu queria cumprimentar todas essas pessoas que estão aí nos assistindo, prioritariamente essas famílias, as famílias que é o universo do nosso trabalho. Eu queria pedir permissão para passar um vídeo, não precisa nem ser todo, ele é bem curtinho, para a gente começar trabalhando com a questão do brincar, né? Porque o brincar para a gente falar de criança, de primeira infância, a gente fala de brincar. Então, eu queria passar um vídeo rapidinho, só para a gente ilustrar aqui o que nós vamos estar conversando. Cadê o vídeo? Passou para O bebê, desde que nasce, ele brinca. E o primeiro grande brinquedo é o próprio corpo. Como no início ele descobre a vida através dos sentidos, essa brincadeira se dá se descobrindo o outro, e depois, em função dos objetos que você coloca em volta para essa criança. A criança, ela é na brincadeira. Todas as outras relações é aquilo que vai compondo, dando alguma forminha, mas a essência é no brincar, né? Claro que a alimentação, a saúde, sem isso ela não consegue nem brincar, né? Mas a chama dela, o meio dela é a partir da brincadeira. Nos 2 primeiros anos de vida, a criança tem basicamente 2 formas de brincar. E essas 2 formas são diferentes e muito importantes. Então, uma primeira forma é a brincadeira com os adultos.
Ela precisa da ação dos adultos. É aquele adulto que fala, que canta, que ri, que conta história. Sobe aqui no meu carro. O segundo tipo de brincadeira é muito importante também, que é a brincadeira da criança com os objetos. Ela com os objetos. Quem sabe com outras crianças juntas. É mais? E essas duas formas de brincadeira preparam para a brincadeira a partir dos 2 anos, que é a brincadeira simbólica. Anytime you walk into a room full of 2- and 3-year-olds, and you'll see they're off in this world of Ninja Turtles and tea parties and this strange ponies and this strange pretend world. And it's a bit of a puzzle about why it is that children who need to learn so much about the real world spend so much of their time off in these kind of crazy imaginary worlds. And the answer seems to be that imagining alternative worlds, imagining being able to think about the world in a way that's different from the way the world actually is, that's actually one of the most powerful capacities that we human beings have as adults. Hoje, a gente vê muitas crianças elas receberam tão de fora o que elas precisam fazer, a que horas que tem que fazer, como tem que ser feito, que elas, na hora certa, não exercitaram de dentro para fora o seu próprio desejo. Não escutaram a sua própria voz. Então, a gente está vendo crianças que não estão exercendo a sua própria intuição, sabe? O seu próprio desejo. E é nesse lugar que a gente precisa prestar muita atenção. E isso a gente consegue quando a gente dá às nossas crianças tempo livre de brincar. Simples assim. A gente deixar ela o tempo que ela precisa para ser ela mesma. Porque brincar é ser a gente, só isso. Pronto. Espero que tenham gostado, só para a gente ilustrar. E falar do brincar. Por que o brincar? Porque o brincar, a criança se desenvolve, né? A gente viu que a criança se desenvolve através do brincar. Se desenvolve fisicamente, se desenvolve emocionalmente através da brincadeira. E brincar é um direito que está lá na ONU, que está no nosso Estatuto da Criança, que está hoje no nosso marco legal da primeira infância, que nós temos desde 2016, e aí mostra a importância desse brincar. E como é que a gente pode brincar, né? Como é que a gente fala de brincar nesse momento desse isolamento social, nesse momento da pandemia? Como é que essas crianças estão conseguindo brincar? E o brincar é importante para a vida delas, a gente viu, né? Tem outras coisas importantes, mas o brincar é fundamental. Então, a nossa reflexão vai se deter aqui as crianças do universo das nossas famílias que a gente trabalha enquanto política de assistência social, tá bom? Então, as crianças, gente, aprendem no mundo através dos relacionamentos socioafetivos que influenciam para o seu desenvolvimento, né? É através dos relacionamentos socioafetivos que ela vai impactar em todo o seu aspecto do seu desenvolvimento infantil. Então, quando a criança chega numa casa, numa família, tem um impacto dessa criança chegando nessa família, né? Tem um impacto nas relações da família, nessas relações, esses relacionamentos familiares de pai, mãe, enfim, de que família for aquela constituída, mas aquela criança é um impacto na vida daquelas pessoas. Agora, imagina esse impacto, né? Esse impacto dessa criança que chega nessas famílias mais que vivem em situação de vulnerabilidade socioassistencial que nós temos, e vulnerabilidade social que nós temos hoje, né?
nós temos hoje e a vida toda no nosso estado e no nosso país. Então, esse impacto ele é muito mais desafiador. Como trabalhar todo esse brincar, ou essa afetividade que a gente precisa trabalhar, portanto, nas famílias de situações precárias de renda, nas famílias que não têm acesso aos serviços públicos. Então, isso tudo o impacto é muito mais grave, né? O impacto é muito maior da chegada dessa criança. E ainda vamos mais além, naquelas crianças que têm, naquelas famílias que a violência doméstica está presente, e aí eu quero fazer um parêntese, que a violência doméstica contra a criança ainda é a maior violência, né, registrada nosso. Nós temos um censo no Estado, lá na nossa secretaria, nós temos o CEMARES, que é o Censo de Massa de Risco, que nos dá que essa violência ainda é a doméstica, quer dizer, é por alguém daquela família, alguém que cuida da criança, enfim, alguém, uma pessoa que habita aquela moradia que faz a violência acontecer. Como é que a gente pode pensar nessa dimensão socioafetiva diante de situações que a gente depara no dia a dia das nossas famílias? Então, é importante a gente pensar que, mesmo com toda essa diferença, com toda essa diversidade, é importante que a capacidade protetiva da família seja valorizada, né? Mesmo com toda aquela precariedade, mas saber que ali, aquela família, ela tenta cuidar daquela criança, ela tenta proteger aquela criança. Então, essa proteção ela tem que ser valorizada. Que suas necessidades sejam compreendidas, seus projetos de vida sejam respeitados e apoiados. Aí a importância, né, dos nossos serviços, aqui, como disse Lu, da importância do serviço de proteção e atendimento integral à família, a importância do serviço de proteção e atendimento especializado, que é o PAEF, que esses serviços socioassistenciais consigam chegar para essas famílias, né? E uma coisa também que a gente precisa apoiar nesse momento de pandemia, além de tentar articular os serviços para essas famílias, nesse momento que é muito difícil, é muito mais frágil, tem uma questão importante, que é a informação. Nesse momento de isolamento social, a informação é um direito socioessencial importante para que chegue para todas as famílias do nosso estado, que chegue para todas as famílias aí de Sobral. A informação, o que é esse vírus, por que a gente precisa lavar a mão, né? Por que a gente precisa usar máscara, por que a gente precisa ficar isolado dentro de casa com essas crianças, com as nossas crianças, por que a gente não pode sair? Então, essa informação ela tem que chegar de alguma forma. E nesse momento ela é difícil, porque nem todas as famílias têm televisão, nem todas as famílias têm celular. As nossas famílias, nem todas têm celular. Tem famílias nossas que estão na extrema pobreza. Como é que a gente faz essa informação que é tão importante? É um direito socioassistencial tão importante para esse cidadão, para essa cidadã, para essa família. E a gente precisa que essa informação chegue. A gente precisa que os direitos dessas famílias sejam viabilizados. Como é que a gente pode garantir tudo isso nesse momento de isolamento social? E aí a gente, pensando no nosso sistema de proteção, né, no SUAS, que a gente pense de qualificar e incentivar o atendimento e o acompanhamento familiar, como é que esse atendimento e esse acompanhamento familiar está acontecendo? Ele está acontecendo, né? Aí a gente tem exemplos que sim, que em muitas cidades, né, na grande maioria, esse atendimento, esse acompanhamento, aquelas famílias que necessitam do apoio do Estado, da atenção do Estado, essas famílias elas estão sendo, sim, acompanhadas de forma remota. Então, isso foi uma coisa muito positiva, né, para os técnicos que estão conseguindo chegar a essas famílias de forma remota, aquelas que têm um celular, que têm uma internet, e a gente consegue. Mas tem também aquelas que nós não vamos conseguir, né? Aí a gente precisa estar pensando que estratégia, eu vi muita coisa bonita, e eu quero aqui parabenizar todos os 184 municípios do estado do Ceará, que estão tentando, de alguma forma, levar o direito a essas famílias, que esses serviços não parem, porque dentro da política de assistência social, esse serviço é essencial, né? Como a saúde, a política de assistência, ela foi, através
tanto no decreto do presidente, é um serviço essencial, como no decreto do nosso governo, assistência social é um serviço essencial para a população, porque ela precisa que a gente possa levar o acesso aos serviços públicos e levar a garantia, tentar a garantia desses direitos, então, viabilizar esses direitos. Então, isso é importante. Nesse momento, a gente precisou se reinventar, né, todos nós. Essa questão de fazer uma visita remota é uma coisa que a gente achou esse caminho, essa estratégia, nesse momento de pandemia. E isso é tudo muito importante, né? Outra coisa importante, como é que a gente vai apoiar essa questão da dimensão socioafetiva? Ela vem desde a gestão, né? Desde a gestação. Então, a gestante, a gente precisa estar apoiando essa gestante. Essa gestante que, às vezes, essa gestação não foi planejada, não estava sendo bem recebida, então a gente precisa encontrar estratégias nesse momento de acompanhamento e de visita a essas famílias. E hoje nós temos, né, 2 programas importantes, e um, principalmente, o programa que já foi citado aqui, Primeira Infância no SUAS, e Primeira Infância no SUAS, Criança Feliz, que tem essa atividade forte, né, na visita domiciliar a essa gestante, para incentivar essa gestante, esse afeto, a cuidar bem desse seu filho, a já começar a gostar, a se ver de outra forma nesse momento de gestação, para que quando esse bebê nasce, ela possa ter um outro olhar para essa criança. Nós precisamos também estimular o desenvolvimento integral, principalmente nessa temática, é o fortalecimento de vínculo. Como a gente vai fortalecer vínculo? Como é que a gente está conseguindo fortalecer vínculo? Claro que é muito mais frágil essa nossa intervenção agora de forma remota do que quando a gente consegue chegar e acompanhar a casa, dentro da casa, né? Como o PAF faz, como o Serviço de Proteção garante. E aí, como o programa faz através das visitas, tenta fazer, mas tem muitas fragilidades. Mas a gente precisa que essa relação criança e cuidador e sua família, que essa relação possa ser fortalecida. Precisamos pensar, e aí nós temos essas estratégias que nós estamos conseguindo nesse momento de isolamento social, mas a gente precisa pensar mais, ter criatividade. Outro dia eu vi uma coisa interessante de um município, que ele criou um programa na rádio, todos os domingos, de atividade do programa Primeira Infância no Sul, para que essas crianças da zona rural que não consigam chegar, né, não tenham celular, que elas possam estar fazendo essas atividades a partir da rádio. Então, isso é uma estratégia muito importante, uma estratégia muito boa, muito positiva, que a gente vem abraçando. Enfim, nós temos outra questão então, fundamental nesse desenvolvimento integral de uma criança, que passa pelo brincar, e principalmente nessa dimensão socioafetiva, que são as ações intersetoriais, né? Como é que está essas ações intersetoriais dentro desses territórios? Como é que a gente articula? A assistência pode estar articulando as demais políticas públicas para atender às demandas dessas famílias. E aqui, agora, hoje eu estava ouvindo num grupo que eu faço parte de infância, que 2.500 crianças de 0 a 12 anos pegaram o vírus, né? o Covid-19. Agora, a gente não tem, eu fiquei sem saber da estatística, dentro desses 2.500, se tiveram óbito, e a gente sabe que teve. Então, como é que a gente pode garantir essas crianças lá na zona rural, que muitas vezes não tem água encanada dentro de casa, que muitas vezes, como é que a informação não chega, só chega através da rádio, para que elas possam ser bem cuidadas? Como é que a gente consegue, numa casa na periferia, da periferia de uma cidade, onde às vezes nessa casa tem crianças de 2, de 4 anos, e só em 2 cômodos, como é que a gente pode manter, nesse momento, esse isolamento que é preciso que se tenha? Então, são essas reflexões que a gente precisa pensar. Mas eu entendo que, na questão da intersetorialidade,
E uma coisa positiva é que a gente possa, a partir dessa pandemia, aprender a fazer a nossa intervenção junto, né? As equipes dos CRAS, já está junto a equipe do CRAS com a equipe do Programa Primeira Infância no SUS, que está lá dentro do mesmo equipamento socioassistencial, fazendo essas atividades juntas. É isso que a gente precisa aprender. Aprender que as equipes de saúde possam estar fazendo com as equipes de assistência, com as equipes de assistência sociais, as equipes de educação, que possam estar fazendo essa intersetorialidade, esse acompanhamento às famílias de forma integrada. Então, isso a gente vai aprender, a gente precisa aprender. E tem uma coisa muito, muito importante, uma ferramenta que nós temos nos 184 municípios, uma ferramenta que nós temos nos 184 municípios, que é o Plano Municipal da Primeira Infância. No Ceará, todos os municípios apresentaram a nós, na coordenadoria, os seus planos municipais da primeira infância. Nós precisamos estar revisitando esses planos. Nós precisamos saber, esses planos são intersetoriais. O que é que nós podemos avançar a partir desse planejamento? Eu acho que a partir do plano, já existe um plano. Esse plano foi construído de fato com todos os setores, ou foi só a assistência que fez e colocou as prioridades, né? Então, a gente precisa resgatar esses documentos, fazer esse documento realmente serem efetivados, esses planejamentos serem construídos e efetivados. A gente constrói um plano a partir de uma solicitação de uma instituição como a Unicef, ou como a própria SPS, o Programa Primeira Infância no SUS, Criança Feliz, era um dos critérios era que tem um plano de primeira infância, mas a gente precisa que esses planos se materializem, né? A gente precisa que esses planos sejam efetivados. Então, eu acho que é um caminho. A gente aprender nesse momento de isolamento social, todos os setores daquele aí, pegando Sobral como exemplo, que as equipes da assistência, da saúde e da educação possam estar juntas, a partir do planejamento, está chegando junto a essas famílias, né? Porque a assistência social não vai dar nunca conta de resolver os direitos socioassistenciais, ou de resolver o direito dessas famílias, os direitos que elas possam ter das diversas formas. Então, a gente precisa dessa integração. E aí, a gente pensar também nessas dimensões. E terminando com a dimensão socioafetiva, a dimensão cognitiva, né? Que é o pensamento, o raciocínio, como é que a memória, a criatividade que a criança tem. E nesse momento de pandemia, de isolamento, as nossas crianças elas estão muito dentro da casa, muitas vezes só de 2 cômodos, né? Como é que como é que a gente pode estimular isso dentro de 2 cômodos, sem a gente poder sair? Criança que na maioria dessas famílias não tem um brinquedo. Então, a gente tem que pensar nisso. A forma de linguagem também, que é importante a gente estimular nesse momento. Como é que isso está se dando, né? Eu sei que está acontecendo as visitas remotas, as visitas domiciliares de forma remota, sendo feito com muita qualidade pelos visitadores do programa, mas a gente precisa perceber, precisa estar apoiando, nós, equipes técnicas, né, os supervisores desse programa estão dando apoio, a equipe do CRAS dando apoio a essas visitas também remotas, discutindo essas demandas das famílias de forma coletiva. A questão da dimensão motora, né? Como é que essas crianças podem correr, brincar, chutar, nesse momento tão difícil de isolamento. E por fim, a dimensão socioafetiva, né? Que nós já falamos, que é relacionada às emoções. Nesse momento é difícil. Se é difícil para nós, adultos, esse momento de isolamento social, imagina para uma criança. Imagina para aquela criança que vive numa família que tem outras, que já tem vulnerabilidades e às vezes até risco. Como é que a gente pode pensar isso? E aí entender que a pandemia ela não atinge a todos da mesma forma. Não atinge, porque o modo que as pessoas possam se proteger é diferenciado, né? Pela sua moradia, pela sua questão de espaço físico mesmo, de falta de alimento, de todas de que não tem uma água, que não tem a higiene, que não tem as condições de higiene favorável. Então, quer dizer,
pandemia ela é diferenciada também. A forma que as pessoas recebem é diferenciada. Então, a gente pensar, e aí fechando, eu quero dizer que a afetividade e o vínculo, a afetividade e o vínculo são absolutamente necessários para um desenvolvimento saudável e criativo. A gente precisa fortalecer a gente precisa pensar, né, nesse fortalecimento de vínculo, a gente precisa melhorar nossas visitas domiciliares, a gente precisa melhorar um serviço tão importante que nós temos, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que nós não temos, infelizmente, nos 184 municípios. Isso precisa urgente esse serviço tem que acontecer, esse serviço tem que ter, porque uma criança dessa, que está lá, que possa estar participando de um programa de visitação, que já vai ter esse estímulo, e ela possa estar também com a sua família, com o seu cuidador, lá no momento, uma vez por semana, lá em grupo, com outras crianças, a gente vai conseguir que, de fato, se fortaleça e se desenvolva de forma mais saudável as crianças do nosso Ceará. Então, é isso que eu trouxe para a gente debater, que eu acho que o importante aqui vai ser o debate, e o nosso querido doutor Davi, né, que é um doutorando, que ele vai falar da parte realmente técnica da questão da dimensão socioafetiva. E muito obrigada, estou aqui para qualquer indagação. Queremos agradecer, Silvana, pela sua participação. Nós sabemos, né, que o bebê, para se desenvolver de forma plena, saudável, ele precisa ser estimulado. E esse estímulo é desde o ventre materno, né? Eu me lembro quando eu estava gestante, eu já lia para minha filha, né? Eu colocava música para meu filho ouvir. Então, é importante que a gente estimule, né, as pessoas próximas à família, né? O seu companheiro acariciar a barriga da gestante, né? A gente ter essa troca de carinho com a criança que está por vir. E a gente sabe que a família tem um papel fundamental nesse processo de estímulo, né? Depois vem a escola, os profissionais de saúde também, quando faz todo o acompanhamento do pré-natal, da puericultura e da primeira infância. Então, é importante a gente estar atento, né, a essa criança, principalmente nesse momento de pandemia. Que sinais as crianças estão nos trazendo, né? Nós temos crianças que estão ansiosas, crianças que estavam na escola e, de repente, não estão indo mais para a escola, estão permanecendo mais tempo dentro de casa. As famílias estão passando 24 horas, né, em casa, umas cuidando da casa, das crianças, outras se dividindo entre cuidar da casa, fazer seu home office, trabalhando em casa e acompanhando as tarefas das crianças, né, de algumas escolas que têm conduzido o processo educacional de forma virtual. Queremos registrar a presença do secretário Herbert Lima, da nossa Secretaria de Educação, que ontem fez uma brilhante apresentação e, juntamente com a Kathleen, que acredito que vai ser referência para o estado do Ceará, como é que vai ser esse retorno às escolas, né? Registro também a presença da nossa amada coordenadora do nosso coração, Neuverina, né? Estou aqui na sua sala, é sua, e, assim, e a experiência de ter a Neuverina com a gente durante um longo processo incentivadora das políticas da primeira infância em Sobral, né? E eu não poderia de também dar um alô, né, para os meus bebês. Não são tão bebês hoje, mas estão em casa, Lorena e Dila. Vocês são o eterno bebê, né? Os nossos filhos crescem, mas a gente tem que acompanhar o processo do desenvolvimento da nossa criança, no ventre, na primeira infância, durante o processo da adolescência, né? Então, nossos filhos são eternos bebês. A minha mãe também, né, com certeza está acompanhando essa live. Então, agradecemos, Silvana, a sua colaboração. Silvana vai ficar aguardando aí as perguntas. E gostaria de chamar o Davi Magalhães. E a gente está indo de Fortaleza, estamos indo para o Piauí, não é isso, Davi? Davi foi coordenador do CRAS Mimi Marinho e
aceitou o convite de prontidão, né, Davi? E a gente quer agradecer. O Davi, ele hoje é doutorando, né? E mora no Piauí, está fazendo doutorado em políticas públicas e coordena o Núcleo de Saúde Mental de Piracuruca, no Piauí. Davi, é com você. O que é que você nos traz? Como desenvolver essa dimensão socioafetiva em tempos de pandemia? Obrigado, Lu. Gostaria de dar boas-vindas para quem chegou logo após a minha apresentação. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, todos que estão nos acompanhando. Já compartilha também aí no seu Facebook essa live para que mais pessoas, para que mais famílias também possam ter acesso. Como a Lu falou, eu já tive o prazer, né, o grande privilégio de fazer parte da execução da política de assistência social de Sobral. Até pouquíssimo tempo atrás, até o mês de fevereiro, eu estava com vocês e hoje estou assumindo outras funções, inclusive seguindo aí uma carreira acadêmica, por isso eu tive que estar ausente. Mas eu gostaria de novo, gente, de deixar um abraço muito especial para todos os meus amigos, meus colegas de caminhada, né, que hoje estão no âmbito da assistência social, aí na linha de frente, no apoio, né, no trabalho com as famílias, mesmo em tempos de pandemia. Mas o que me traz aqui é conversar com vocês um pouco sobre a dimensão socioafetiva, né, e como está desenvolvendo essa dimensão para as nossas crianças, em especial para os nossos bebês, em um contexto tão atípico, tão adverso como é esse do isolamento social, da pandemia, na qual uma série de medidas restritivas nos são impostas de uma forma coerente para resguardarmos a nós mesmos, né, as nossas vidas. No meio de tudo isso, né, as políticas públicas vão trabalhando, vão desempenhando o seu papel para que possa continuar olhando para nós em todas as nossas dimensões. E queria também parabenizar a todos que direto ou indiretamente estão envolvidos ou estiveram envolvidos nessa longa caminhada que foi a Semana do Bebê nos últimos 9 anos e desta feita no seu 10º ano. E nesse momento é de fundamental importância que se continue também exercendo esse olhar e de alguma forma que se esteja tentando estar próximo dessas famílias, que é a estratégia que nós estamos executando nesse momento. Dimensão socioafetiva no desenvolvimento das nossas crianças. Bem, para falar de uma dimensão, eu considero importante nós olharmos primeiro para o todo. Nós temos um desenvolvimento humano. Nós temos um desenvolvimento humano que é uma série de fatores que se conectam para formar a pessoa que eu sou hoje, para formar a pessoa que você é hoje, você que está me assistindo, né, que ajudou a formar todos nós que estamos reunidos nesse momento. Fatores do âmbito cognitivo, no âmbito físico, o aspecto motor, o aspecto socioafetivo. Todos esses fatores, eles ao longo do nosso crescimento, né, desde quando nós ainda estávamos no ventre das nossas mães, todos esses fatores, eles se integraram, né, se articularam para formar o nosso desenvolvimento humano. Como a própria Lu falou, e foi muito feliz no que disse agora há pouco na transição da colega que me antecedeu, nós temos um desenvolvimento ainda no âmbito intrauterino, ainda lá no ventre da nossa mãe. Desde o momento da concepção, desde o momento em que o feto começa lá a ganhar forma, uma série, né, e uma complexa rede de fatores vão se articular para que haja aquele crescimento gradual do feto. E isso, dentro do ventre da mãe, e eu já quero me referir também a você, que gestante, ou que conhece alguém nessa condição, para socializar também essa informação, o bebê, no ambiente intrauterino, lá mesmo, ele já começa a se conectar com esse mundo aqui de fora. Ele já começa a se conectar. Ele está lá, ele não está isento, ele não está neutro.
existem alguns sentidos que já são desenvolvidos ainda dentro do ambiente intrauterino. Ou seja, mamãe, dentro da sua barriguinha, o seu bebê já tem uma série de sentidos que ele já começou a desenvolver. Por exemplo, a audição, a visão. É por isso que talvez você percebe que diante de algum estímulo mais intenso do meio, o seu bebê já promove uma determinada resposta àquele estímulo. Eu lembro que tinha uma conhecida que dizia que toda vez que o seu esposo chegava em casa e que dava boa noite em voz alta e começava a falar de uma forma mais carinhosa, o seu bebê já lá nos últimos meses da gestação já começava a emitir alguns movimentos bem peculiares. Isso se explica justamente porque já há sentidos que estão desenvolvidos no ambiente intrauterino, inclusive da audição. E dentro de todo esse complexo, essa dimensão socioafetiva, ela já pode ser desenvolvida ainda no período gestacional, como a própria Lu falou. Então, não se trata de algo tão indireto assim, não se trata de algo tão efêmero. O fato é que essa dimensão, ela já começa a ser desenvolvida desde os primeiros meses de gestação e vai se ampliando e vai se tornando cada vez mais complexa. Acontece que quando chega o momento do parto e nós temos o nascimento da criança, ela chega num momento assim do seu desenvolvimento extremamente traumático. Olha, você não quer imaginar o que é para aquele bebezinho que estava lá protegido dentro daquela redomazinha, protegido lá sem estar exposto a nenhum mal, sem estar exposto a nenhuma vicissitude deste mundo. De repente, ele entra em contato de uma forma repentina com toda essa complexidade da realidade que temos aqui, que vivemos. Imaginem só, o bebê chega nesse momento que nós estamos vivendo, estava tão protegido, tão guardado, e chega para enfrentar conosco uma realidade como essa. O fato é que os autores da psicologia do desenvolvimento vão dizer que o nascimento, por si só, o momento do nascimento, ele é o primeiro grande evento traumático para o bebê. Porque ele sai de um contexto muito peculiar, muito específico, que ele já estava se sentindo bem confortável e é colocado em contato de uma forma repentina com a luz, com o som, com as vacinas, né, com as injeções, né, com uma série de fatores que lhe são estranhos. Mas é tão interessante como a partir dos primeiros dias, a partir das primeiras horas de vida e logo após, nos primeiros dias de vida, nós conseguimos perceber que os nossos bebês, eles já começam a reagir a alguns estímulos do meio de uma forma mais sistemática. A depender da vinculação, a depender da relação que esta criança tem com o meio, tem com os seus cuidadores, tem com as pessoas que lhe rodeiam, com o ambiente que lhe cerca, cada vez mais cedo nós vamos perceber que esse bebê consegue se relacionar com esse meio de uma forma mais coerente, mais sistemática. E os fatores que compõem o seu desenvolvimento vão dialogar de uma forma cada vez mais coesa com vistas a um desenvolvimento pleno e integral. Pois é justamente aqui, nessa coesão entre os diferentes aspectos do desenvolvimento, com vistas a um desenvolvimento infantil pleno e integral, que existe a dimensão socioafetiva que depende, em grande medida, de mim e de você que estamos ao redor dessa criança. Essa dimensão, diferente de outras que dizem respeito a capacidades orgânicas, biológicas, de configuração anatômica mesmo do bebê, essa dimensão socioafetiva, que é importantíssima para ele, que ele vai desfrutar no restante de toda a sua vida, dos frutos de uma boa relação socioafetiva, e tem um recado para você.
Depende muito de nós, mas depende bastante. O bebê, ele não vai conseguir sozinho se adaptar às vicissitudes dessa realidade, se adaptar às vicissitudes desse mundo, se nós não estabelecermos com ele uma boa relação socioafetiva na base do diálogo, na base do carinho, nas mais diversas manifestações de afeto. Às vezes, olhamos uma mãe ninando a sua criança, trazendo lá um estímulo especial, conversando com uma criança, alguém podia até dizer assim, não está entendendo nada. Pode até ter algum efeito, mas não está entendendo nada. Ela está entendendo. Ela está entendendo que ali tem uma troca afetiva acontecendo. Tem um cara chamado, um desses caras aí que estuda a psicologia do desenvolvimento, né? Chamado Erik Erikson. Erik Erikson. O nome dele é meio estranho. Ele diz que é no primeiro ano de vida que, dependendo das relações que a criança tem com os seus cuidadores, que ela vai construir a sua relação com o mundo. Vejam como isso é importante. É a partir da qualidade da interação que os bebês no primeiro ano de vida têm com os seus cuidadores, que estes bebês vão começar a construir a sua relação de confiança com o mundo como um todo. Porque perceba, quando ela precisa de algo, ela começa a emitir sinais, o choro ou qualquer outro sinal, e indicando que precisa ter alguma necessidade sua atendida. E logo, pelo menos é o que se espera, aparece alguém para dar conta daquela necessidade da criança, para dar conta daquela necessidade do bebê. Ou porque está com fome, ou porque fez cocô, ou porque a fralda já está cheia de xixi, né, por alguma necessidade, ou porque a posição está incomodando, ou porque está muito quente, ou porque está muito frio. Ou seja, diante de uma necessidade própria da criança, ela só tem os cuidadores para fazer alguma coisa por ela. E o atender ou não essa necessidade, no momento em que ela emerge, segundo essa corrente teórica da psicologia, vai trazer a esse bebê, né, vai trazer na construção da identidade, da personalidade dessa criança, uma relação de confiar neste mundo que o cerca. Isso é muito importante. É aqui que eu digo que essa dimensão, o bebê não consegue realizar sozinho. Nós somos atores extremamente ativos, nós somos protagonistas demais nesse momento. E não adianta pensarmos que o que acontece aqui está passível ou alguma deficiência em qualquer um dos aspectos do desenvolvimento humano, aqui na primeira infância, nos primeiros meses de vida, no primeiro ano de vida, está passível de uma reformulação ou de uma reconfiguração quando essa criança começar a crescer, aí ela vai entender o mundo e a vida vai ensinar. Não é tão simples assim. O nosso desenvolvimento, ele é contínuo, ele é integrado. Algumas teorias vão falar em um desenvolvimento separado por fases, por etapas, por estágios. E que a conclusão de um determinado estágio, a conclusão adequada de um determinado estágio da vida, depende da perfeita ou da adequada conclusão do estágio anterior. Então, para que essa criança desenvolva aos 4, 5, 6 anos boas habilidades sociais, para que se tenha um pleno desenvolvimento cognitivo, eu preciso investir desde os primeiros momentos da vida dessa criança em estar atento a esse conjunto de aspectos que compõem esse desenvolvimento. Precisamos ter esse olhar integral para não corrermos o risco de estarmos fatiando esse desenvolvimento, desintegrando ele e focando apenas em lapsos desse desenvolvimento.
Muitas vezes nós vemos as pessoas tão preocupadas no que o meu filho vai ser, o que eu quero que o meu filho seja, eu quero que ele seja tudo que eu não fui, eu quero que ele exerça determinada profissão, e eu quero que o meu filho exerça determinada profissão, mas parece que esse tempo vai chegar, Quero que o meu filho seja muito inteligente, mas esse tempo vai chegar, ele vai crescer, ele vai conhecer o mundo, e esse tempo vai chegar. Eu preciso dizer que esse tempo é agora. Esse tempo é na primeira infância. Tudo que você semeia, estar atento a tudo que envolve o desenvolvimento do seu filho ainda na primeira infância, investir em todos os aspectos desse desenvolvimento significa pavimentar um caminho que esta criança, este adolescente, este jovem adulto, este adulto vai percorrer, e o modo como ele vai responder ao que vai aparecer, ao que o mundo vai estabelecer para ele, como desafio, como facilidade, como oportunidade. Então, quando nós olhamos para o caminho em que nossas crianças vão percorrer, e olhamos para o momento em que elas estão agora, para aqueles pais, para aquelas mães, para aqueles familiares que estão nos assistindo, que têm aí a oportunidade, o privilégio de ter um bebê sob seus cuidados, ter uma criança na primeira infância sob seus cuidados, o momento de fertilizar tudo isso é agora. Não é apenas e tão somente quando essa criança começa os primeiros passos, não é apenas e tão somente quando ela começa a ir para a escola, não é apenas quando ela vai começar a entrar naquele nível de ensino mais quantitativo que vai me trazer boas ou más notas que eu preciso me preocupar. Eu preciso estar olhando, apontando para tudo isso, mas entendendo que tudo isso que virá será muito resultado do que eu consigo estabelecer na minha vida, na minha casa, na vida do meu filho, na vida do meu bebê, hoje. Existe uma outra dimensão, e eu já estou caminhando assim, para os momentos finais. Tenho só 5 minutos para concluir, né? Existe uma dimensão que eu, inclusive, tenho estudado muito nesses últimos dias, estou desenvolvendo um artigo nessa área, que é o desenvolvimento psicomotor. Desenvolvimento psicomotor da criança, para que a criança desenvolva no tempo certo a lateralidade, as noções de equilíbrio, noções de espaço, noções de tempo, né, a escrita, o tônus muscular adequado. O desenvolvimento psicomotor não é só isso, mas simplificando, seria basicamente esses aspectos. E esse desenvolvimento psicomotor, pasmem, depende significativamente do desenvolvimento afetivo da criança. Perceba, nós costumamos comparar o momento em que uma criança começa a andar, começa a engatinhar, começa a dar os primeiros passos, com as crianças de uma idade semelhante. Ah, o teu filho não caminha ainda? O que é errado, né? Ficar fazendo essas comparações rasteiras. Teu filho não caminha ainda? Pois o meu caminhou foi com 11 meses. Aliás, com 9 meses. O teu já tem 11 e não caminha? Poxa, teu filho já completou 1 ano e não caminhou ainda, só engatinha? Ou nem sequer engatinhou? O meu fez isso aos 10. O meu fez isso aos 7. Considerando que essas comparações não são nada adequadas, porque o desenvolvimento de uma pessoa não precisa ser necessariamente parâmetro para todas as outras, nós estamos chegando a níveis de conclusão no campo do desenvolvimento humano, do desenvolvimento psicomotor, que muito dessas habilidades, do desenvolvimento dessas habilidades psicomotoras, estão entrelaçadas, mas intimamente associadas à quantidade de estímulos afetivos que a criança tem no seu meio. Portanto, na medida que nós vamos assim entendendo um pouco mais do assunto, explorando os diferentes aspectos do desenvolvimento, o quanto eles estão ligados, o quanto eles estão conectados e o quanto, se garantirmos o mínimo de plenitude nesse processo, desde a mais tenra idade, nós teremos como garantir
para as nossas crianças, para os nossos alunos, para os nossos filhos, para os nossos bebês, para os nossos pequenos que fazem parte do nosso núcleo familiar ou nossos familiares, nós estamos, como consequência, garantindo um pleno desenvolvimento, um desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, desenvolvimento nos seus mais diversos aspectos, porque a vida é isso, é essa integralidade, e ela acontece desde os primeiros momentos da vida. Estou aberto ao debate e agradecer a todos pela atenção. Estou aqui no aguardo. Luisilane. Nós tivemos uma aula, né? Dá até vontade de gestar novamente, viu, Davi, com essas colocações. É importante, né, a gente estar realmente estimulando os nossos bebês, né, desde o ventre, né, desde quando a gente idealiza ser mãe. Vou chamar meu amigo, colega, companheiro de trabalho, Paulo Guimarães. Vamos compartilhar esse momento. E o Paulo, antes de trazer as perguntas do chat, né, ele vai fazer uma breve fala, o que em Sobral nós temos feito nesse termo que a gente usa, canal remoto. O que é o canal remoto, né? A gente não está presencialmente na visita domiciliar, não estar no CRAS, presencialmente no serviço de convivência, fazendo a visita de acompanhamento das famílias, mas manter uma aproximação com as famílias através de contatos telefônicos, através de chamada de vídeo. O Paulo vai fazer essas considerações. O Paulo é especialista em direitos humanos e gestão social de organizações e é o coordenador municipal do programa Primeira Infância no SUAS Criança Feliz de Sobral. E aí, Paulo, vamos compartilhar um pouco o que Sobral tem feito? Brevemente, boa tarde aqui para todo mundo mais uma vez. Brevemente, colocar algumas questões que nós estamos vivendo, inclusive através da fala da Silvana Simões, do Davi Magalhães, a gente traz essa dimensão socioafetiva, né? Então, nós temos aqui em Sobral os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos acontecendo nos CRAS, nos 6 CRAS do município de Sobral, e nós temos os orientadores que fazem um belíssimo trabalho, as equipes dos CRAs, né, juntamente com os seus coordenadores, com os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 0 a 6 anos, através de grupos virtuais, né? A gente precisou se moldar a esse momento com esses serviços acontecendo dessa forma, e as famílias têm dado positivamente respostas para esse trabalho que está sendo feito. Nós temos também o programa Crescer Bem em Sobral, onde as facilitadoras, elas fazem trabalhos através de WhatsApp, alcançam essas famílias através desses meios, como a Lu falou, né? Então, nós temos aí 6 facilitadoras, assistentes sociais e uma psicóloga que fazem esse trabalho também de apoio às mães aqui do município que fazem parte desse programa, né? Então, através de canais remotos, elas mandam atividades para essas famílias e elas dão aquele retorno muito bem dado, né, na questão do acompanhamento com os seus filhos e também de si mesmas, porque nesse momento também as famílias precisam ser, as mulheres, sobretudo, as mães precisam ser cuidadas. Nós temos o programa Criança Feliz no SUAS, que tem esse trabalho já desde 2017, né, a partir de fevereiro, que faz que as visitadoras, juntamente com as supervisoras, fazem um trabalho de acompanhamento remoto, como a Lu falou, né? Essas famílias, elas recebem atividades via WhatsApp, Facebook, ou ligação telefônica, e dão também esse retorno para as visitadoras e supervisoras do programa, né? E a gente tem acompanhado de perto que as famílias, sim, estão preocupadas com o desenvolvimento infantil das suas crianças. É importante também só enfatizar que existe um método, o método CDC, Cuidados para o Desenvolvimento da Criança,
que foi desenvolvido pelo Unicef, né, foi entregue para que o Programa Criança Feliz desenvolvesse nos municípios brasileiros. Então, esse método, ele é trabalhado, as dimensões são trabalhadas, as dimensões do desenvolvimento infantil, como a Silvana falou, né, motora, a dimensão motora, a linguagem socioafetiva, né, e a cognição também dessa criança, são trabalhados através de canais remotos, que está dando muito certo aqui no município. Bem, nós vamos continuar aqui, nós vimos que Silvana e Davi já contribuíram com todos a sua bagagem de experiência e trazem aqui para nós enriquecermos esse debate, né? Nós temos algumas perguntas via chat e também o WhatsApp. Vamos colocar Silvana e Davi na tela. Vamos lá. Eu posso continuar aqui com as perguntas, nós vamos fazer um bloco para vocês responderem as perguntas dos internautas, tá certo? Vamos lá. A Joana Dark, ela está perguntando como trabalhar com as crianças menores após a pandemia o seu socioemocional. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, como os cuidadores podem se desvencilhar de traumas de sua primeira infância? Os cuidadores são os pais, né? Para serem melhores pais e melhores cuidadores com seus filhos. Essa foi a Cristiane Santos, por meio de WhatsApp, professora do município. Como se trabalhar o estresse causado pelo isolamento social em famílias com crianças de 0 a 6 anos de idade. São essas perguntas. Vamos colocar agora para a Silvana e Davi, né, responderem, e aí a gente volta depois. Essas 3 perguntas, elas estão muito próximas, né? Elas estão muito próximas uma da outra, e a gente pensar, e eu vou deixar para o doutor aí, Davi, tá dando essa resposta científica, mas o que eu acho é que, se a gente consegue, após a pandemia, que a gente possa ter os serviços de fato, os serviços socioessenciais, os serviços de saúde, o atendimento na saúde, o atendimento creches, pré-escola, para essas crianças, a gente possa levar esse serviço para essas crianças. E aí, a gente pensar que essas crianças, elas estão na cidade, estão na zona rural. E aí, essa é mais difícil ainda, né? O acesso ao serviço é mais difícil, nós não temos serviço na zona rural, então a precariedade ainda para essa faixa etária é muito grande. Então, se a gente consegue levar os serviços, levar o programa de visitação Primeira Infância nas Suas Crianças Felizes para todas essas famílias que vão precisar desse apoio, tanto da assistência como da saúde, eu acho que a gente pode melhorar muito esse estresse, esse momento de tanta dificuldade que nós passamos, tão difícil que todos nós estamos passando. Imagina na criança. Então, eu penso que se a gente pode estimular através do programa, né, através das visitas sistemáticas, planejadas por uma equipe técnica, de suporte, de psicólogo, de assistente social, para que essas visitas tenham qualidade, se a gente conseguir chegar a todas essas famílias, a gente pode melhorar muito, sim, a vida dessas pessoas. E é isso, chegar aos serviços, que esses serviços socioassistenciais, serviços de educação, creche, enfim, que a gente consiga levar esses serviços, principalmente para aquelas famílias da zona rural. E eu vou dizer por que eu estou falando nisso, gente. Porque a nossa pobreza no Ceará, segundo o IPES, a pobreza no Ceará, ela é infantil, tá? E ela está na zona rural. Então, a gente precisa começar a pensar nessas atividades. As crianças que estão hoje estressadas, elas estão estressadas
nas cidades, estão estressados nos distritos, estão estressados também na zona rural. A pandemia também está na zona rural. A falta de condições objetivas para essas famílias na zona rural é muito mais... A dificuldade é muito maior, a diversidade é muito maior. Então, a gente precisa repensar de como a gente pode integrar os serviços, que eu acho que isso é de fundamental importância, como é que a gente pode andar articulado com a saúde, com a educação, com a cultura, enfim, para melhorar, para amenizar todo essa dificuldade que nós estamos passando e que vamos passar ainda. Mas aí eu acho que o nosso doutor, esse doutorando Davi, vai ter muito mais propriedade, até por ser psicólogo, de estar respondendo essas questões. Então, a cara Silvana, Paulo, eu não consegui anotar o nome das pessoas, mas vou me deter às perguntas, ao conteúdo, na verdade, da pergunta, né? A primeira delas, me parece que era a primeira, perguntando sobre como trabalhar o socioemocional no pós-pandemia, né? Gente, tudo que se responder aqui, nós precisamos entender que não há uma receita única para todo mundo, ao mesmo tempo, em todo lugar. O que nós temos são, assim, princípios a serem observados, né? O que nós temos são elementos a serem considerados, mas adaptados sempre à realidade de cada lugar, à realidade de cada família, à realidade de cada casa, à realidade de cada desenvolvimento de cada criança, que é único. Então, sobre o trabalho do socioemocional no pós-pandemia, eu acho que o que é inquestionável é que nossas crianças vão precisar muito mais de nós. Então, assim, um momento de reflexão como esse se torna ainda mais importante, porque foi muito bem frisado aqui por quem perguntou, o pós-pandemia. Depois de tudo isso, depois quando tudo isso passar. Isso, por si só, é um pouco controverso, porque é muito melhor nós falarmos em um pós-momento de tantas restrições. Porque eu acredito que a questão da virulência, a questão da pandemia, né, os riscos de contaminação não vão passar, né, no momento, por exemplo, em que as atividades econômicas retomarem, que os serviços públicos retomarem. Nós vamos continuar tendo que seguir uma série de medidas por um bom tempo. Pelo menos eu tenho pensado sobre essa perspectiva. Né? Então, assim, não é algo que está tão próximo assim, por exemplo, no próximo mês ou no próximo semestre, quando nós ensaiarmos uma retomada de uma série de atividades. Na verdade, o que nós temos aqui, que eu acho que nós temos aqui de mais certo, é que nossas crianças vão precisar muito mais de nós. Nós vamos precisar estar cada vez mais envolvidos, né, nos seus sentimentos, né, em sermos mediadores no campo subjetivo do contato, da visão dessas crianças com o mundo. Porque, querendo ou não, o que acaba ficando para elas, ou pelo menos para a maioria das crianças nesse cenário que nós estamos, é que, gente, da porta de casa para fora, parece que sempre há um inimigo. Né? É perigoso estar fora de casa, é perigoso estar perto das pessoas, né? É perigoso estar com muita gente ao mesmo tempo no mesmo lugar. Sabemos que, nesse momento, é extremamente importante que operemos nessa lógica. Né? Mas, logo, logo, nós vamos precisar, esperamos que seja um curto espaço de tempo, nós vamos precisar ensaiar uma nova configuração de sociabilidade. À medida em que, se Deus quiser, vencermos esse vírus em na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, essas crianças vão precisar muito mais de nós para que possamos ser firmes e sermos, de fato, referência na mediação em como elas vão estar vendo esse mundo lá fora. Porque nós estamos já a março, abril, maio, junho, 3 meses, impondo às nossas crianças, novas configurações de sociabilidade que aconteceu de uma forma muito repentina, tanto para nós como para elas. Então, nós estamos impondo uma nova configuração de sociabilidade para nossos filhos. Né? Nós estamos deixando eles distantes do parque, da praça que eles gostavam de ir, da escola que para eles era um local importante. Estamos deixando eles não irem para o CRAS, para o serviço de convivência, brincar com os amigos na rua com a mesma liberdade de antes. Né? Então, assim,
nós vamos precisar ser muito mais referentes nessa visão que eles terão do mundo, quando nós pudermos oferecer um mundo um pouco mais seguro para eles na questão da superação da pandemia. E eu acho que isso também já fala se conecta com a última pergunta, ainda vou falar da terceira, da segunda, na verdade, porque a última pergunta fala sobre o cuidador. Como é que me parece que é isso, Paulo, alguma coisa relacionada ao cuidado com o cuidador, foi pelo menos dessa forma que eu consegui interpretar, né? Se nós vamos precisar fortalecer nossas posições de referência para nossas crianças, nós precisamos também estar bem, né? E isso vai conectar também com a pergunta da professora, que falou sobre trabalhar os traumas dos pais, lá na primeira infância, na infância deles e tudo, recorrente, como trabalhar todas essas duas questões? Como que eu posso estar encaminhando possibilidades de solução a essas duas últimas questões? Articulando a minha vida, a minha família, os meus filhos, eu e a minha história, com a rede de serviços, de oferta de serviços que está à minha disposição. Seja através da política de saúde, seja através dos próprios CRAs, seja levando essas questões dos meus traumas, dos meus desafios, das minhas situações para os encontros do Crescer Bem, né? Seja expondo isso para a visitadora do Criança Feliz quando vier à minha casa. Isso eu vou estar estimulando também esses profissionais que estão produzindo cuidado para mim e para os meus filhos a pensarem qual é a minha demanda, né, enquanto usuária. Então, é muito importante que você confie nesses serviços e tenham eles como referência para você, para que te auxilie a ser a referência que os seus filhos precisam que você seja para eles. Então, eu acho que é uma rede muito complexa, mas cheia de possibilidades aí nessas três questões. Nós agradecemos toda essa partilha, né, do Davi, da Silvana, nesse momento de transição também, né? A gente vê que há uma transição de pensamentos, de atitudes, né? Então, a gente fica com um olhar atento para que tanto nós como profissionais e as famílias, elas sejam corresponsáveis pelo desenvolvimento infantil, né? Então, belíssimas respostas, né? E nós fazemos com que todo esse trabalho que é feito aqui no município de Sobral, eles tenham uma base, né? Uma base na família, uma base na variedade de famílias que nós temos, tanto na zona rural, quanto na zona urbana aqui do município, tá certo? Eu quero agradecer a cada um de vocês. Já é para despedir, Paulo? Vamos passar a palavra para a Lu, nossa apresentadora. Agradecemos aí, né? Foi assim, gente, são muitas perguntas. São muitas questões que estão sendo trazidas através do chat, comentários. Temos pessoas nos acompanhando do Espírito Santo, Roraima, Minas Gerais, Brasil, né? Está aí conectado com Sobral. E vamos fazer o seguinte, a gente precisaria de uma nova live só para responder as perguntas que estão chegando no chat. Nós, da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social, né, nós vamos trabalhar as perguntas, vamos conversar com o Davi e a Silvana para a gente tentar trazer um pouco, né, de um alento, acalentar as dúvidas, as inquietações do nosso público que está nos acompanhando, e aí postar no Instagram da Secretaria, ou vamos planejar uma nova live. Essa semana a gente... Pronto. E eu sei disso, a Silvana também, né? A gente vai tentar responder. A gente já está com o tempo avançado, né? Porque foi muito rico a tarde de hoje, a partilha dos conhecimentos e muita gente participando no chat. Então, a gente assume esse compromisso. Nós vamos passar
para a Silvana e o Davi para ter 1 minuto, né, para fazer sua consideração final, e a gente vai fazer o encerramento apresentando para vocês o que tem mais essa semana do bebê, viu? Amanhã tem uma live super especial, já conto para vocês. Davi, suas considerações finais. 1 minuto. Então, 1 minuto, meu Deus. É o seguinte, precisamos estar cada vez mais atentos a isso, mas em Sobral, a população tem o alento de toda uma equipe, tanto na saúde, quanto na educação, como na política de assistência, dentre outras políticas que fazem a retaguarda do cuidado com as pessoas, né? Prefeitura municipal que cuida muito bem do seu público, você pode ter aí um repertório muito rico de oferta de serviços, né, para recorrer diante das necessidades do contexto de pandemia, e em especial no que se refere ao desenvolvimento das suas crianças, né, dos seus filhos, ao desenvolvimento da sua família como um todo. Porque na medida em que nós temos o desenvolvimento pleno, integral dos meus filhos, eu também me sinto bem, né? A pessoa que convive comigo se sente bem. Os meus pais, que são os avós dos meus filhos, também vão olhar com orgulho e se sentir bem, né? Então, tudo isso vai promovendo saúde mental, qualidade de vida de todas as pessoas envolvidas. Muito obrigado a todos pelo convite, um grande abraço a todos, e também, se houver alguma dúvida, Instagram Davi Magalhães C, no Facebook também estou à disposição. Silvana? Pronto. Primeiro, eu queria dizer que você pode mandar assim, as perguntas que estiverem direcionadas à minha pessoa, que a gente vai e responde, tá bom? Mas eu queria parabenizar, né, esse debate e parabenizar vocês, município de Sobral, e dizer assim, para todos que estão assistindo que Sobral, em dezembro, recebeu um prêmio, né, do bom investimento que ele vem fazendo em relação ao programa Primeira Infância nos Suas Crianças Felizes. Então, é um município que investe muito em formação e capacitação dos seus trabalhadores. Isso nos orgulha muito. Estávamos lá junto quando vocês receberam esse prêmio, né? Parabéns. Mas dizer que, para todo mundo, que o que a gente puder investir, né? O que a gente puder investir, aí aos gestores que estão nos assistindo, aos trabalhadores e às próprias famílias, tudo que a gente puder fazer para essas crianças, com muita afetividade positiva, tudo que a gente puder investir em termos de políticas públicas também para essas crianças de 0 a 3 anos, com certeza nós vamos ter que essas crianças possam ter, de fato, um desenvolvimento integral, porque sem a afetividade, elas não vão ter um desenvolvimento integral em todos os seus aspectos, né? Porque físico, emocional, a gente precisa investir, a gente precisa ajudar, né? A gente precisa apoiar essas famílias que necessitam do nosso apoio, a gente precisa chegar junto dessas famílias e aquelas famílias que mais precisam, a gente tem que priorizar essas famílias, nós temos que priorizar e tentar incentivar essa ação junto, principalmente nas crianças de 0 a 3 anos, que é nesse momento da vida que o seu cérebro está se formando, que as sinapses, as conexões estão sendo formadas, e tudo que ela aprende, se ela aprender só coisa positiva, ela vai levar só coisa positiva. Então, é isso. Vamos tentar melhorar a qualidade de vida das nossas crianças aqui no Ceará, aí no Piauí, Davi, que você, né, que você também possa estar, como esse brilhante profissional que está fazendo isso. Não vamos esquecer, vamos priorizar nossas ações, e nós vamos ter muito trabalho, sim. Nós estamos tendo muito trabalho, né? Nunca se trabalhou tanto, mesmo de forma remota, a gente está conseguindo chegar nessas famílias, não deixar abandonadas essas famílias, que era a maior preocupação nossa, como é que eu acompanho uma família, semanalmente eu estou na casa dela e de repente desapareço, né? Tudo isso a gente tem que ser feito com muito cuidado. Então, parabéns, Sobral, parabéns a você, Lu, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, né? Desse profissional maravilhoso que é o Paulo, que vem se destacando sempre dentro do programa Primeira Infância. E eu fico muito feliz, Davi, de ter partilhado com você esse debate. E foi um prazer lhe conhecer.
Então, estamos às ordens, estou à disposição e muito obrigada, foi uma honra participar com vocês. Parabéns, Sobral, pela essa Semana do Bebê. Em nome da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social, né, em nome da Comissão Municipal da 10ª Semana do Bebê, que tem como tema o impacto da Covid na saúde do bebê, nós queremos agradecer de coração, né, a Silvana, o Davi e o Paulo, por compartilhar essa tarde, né, experiência, conhecimento, e nos deixou, assim, muito inquietos, muitas perguntas, mas vamos tentar, dentro do possível, dar um retorno, né, para as pessoas que estão nos acompanhando. É importante que vocês acompanhem a programação da Semana do Bebê na página oficial da Prefeitura, né, durante toda essa semana, além das lives, nós temos programações em canal remoto, virtual, tanto sendo promovido pela Secretaria de Educação, pela Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social, certo? Através de chamada de vídeo, através de lives também, todas relacionadas com a temática que nós estamos vivenciando. Então, agradecemos Davi, Silvana e Paulo, e amanhã nós temos um convite especial para você. Nós teremos a live da Secretaria de Saúde com o tema Cuidados com a gestante e recém-nascidos em tempos de pandemia de Covid-19, né? Então, as mães que estão aí gestando os bebês, né, as recém-mamães, as que estão querendo, né, vivenciar a experiência da maternidade, muito importante essa live de amanhã. Né, queremos agradecer, dizer para cada um de vocês que vocês não estão sós, né, contem com a gente, e dizer que o momento atual é o momento de ficar em casa. Devemos nos proteger, devemos proteger nossos bebês, nossas crianças, nossas famílias, né? Então, o momento é de isolamento. Sobral está num momento de isolamento rígido. Então, é importante a gente sair de casa em situações de extrema necessidade. Muitos profissionais estão trabalhando porque é necessário, mas quem puder ficar em casa, fique em casa. E se sair, gente, usem a máscara, certo? Para se proteger e proteger o nosso irmão, né? Então, um abraço fraterno para cada um de vocês, e foi tudo de bom, foi maravilhoso a tarde de hoje, e não percam a live de amanhã, nesse mesmo canal, às 15 horas. Um abraço.